Meus queridos, nessa noite de ceia do Senhor, nós queremos trazer uma palavra à igreja na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, Tito 2, versículo 11. Tito 2:11. E o tempo que os irmãos abrem suas Bíblias, nós queremos aqui informar também que haverá um açaí missionário após o culto da noite. Vai ser onde? Lá ser aqui na frente, né? Pronto. Então, você pode adquirir e vai estar cooperando também com essa parte missionária. Quero aqui agradecer aos irmãos que, atendendo um apelo nosso, fizeram cooperação, 11 irmãos, não é? Para que a nossa Raquel completasse a ida ao Equador, no projeto Sem Fronteiras, promovido pela nossa junta. Então vamos ler esse texto, meus queridos. Tito, capítulo 2, versículo 11. Vai ser projetado o material para que os irmãos possam acompanhar também os tópicos da mensagem. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vamos ler juntos? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vamos orar um pouco mais. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor me dê a graça de fazer a exposição desse texto, na fidelidade das Escrituras, e poder, Senhor, alcançar o objetivo que temos, que é que a própria palavra fale por ela mesma, e ela possa alcançar os nossos corações, aqui revigorando a esperança da igreja, a grande redenção que nos foi dada por intermédio de Cristo Jesus, esse plano maravilhoso, salvífico, promovido para nos redimir. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor me dê a graça de poder chegar a alcançar os corações, as vidas, as nossas vidas, nessa noite diante dessa responsabilidade. Eu peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós percebemos que a graça de Deus sempre existiu. Deus sempre foi gracioso. Quando referimos a Deus, na sua essência da palavra, a primeira pessoa da triunidade, como chamamos, não é? O Deus Pai, ele sempre foi gracioso. A graça de Deus não foi manifesta na Nova Aliança. Já desde a Antiga Aliança, Deus manifestava a graça aos personagens bíblicos, mesmo de forma pontual, mas há também as cidades, há comunidades. Porém, em Cristo, irmãos, em Cristo Jesus, essa graça se manifestou maravilhosa. Porque através de Cristo, nós temos a visibilidade dessa graça na pessoa de Cristo Jesus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, e é bom sempre reiterar, repetir sempre, de que em Cristo Jesus habitou toda a plenitude da divindade. Então, essa graça, ela é manifesta de forma maravilhosa, como nós cantamos em um dos nossos hinos, em Cristo Jesus. Essa graça se manifestou quando Jesus, ele nasceu numa manjedoura. Como recentemente agora falamos e propagamos, e devemos ter sempre em mente, não é? O aspecto de que Jesus se encarnou, ele veio, se revestiu de humanidade. Então, essa graça, ela foi visível quando Jesus nasceu numa manjedoura. Essa graça, ela foi também manifesta de forma maravilhosa quando Jesus de Nazaré, ele saiu da Galileia e ele veio falando palavras de vida eterna. Ele veio trazendo um ensino com autoridade. Ele veio falando aos corações das pessoas. Ele veio trazendo o ensino que mexia com a alma das pessoas, que alcançava o ser humano na sua essência. Ele veio também manifestando, sim, cura. Ele deu vista a cegos, ele purificou leprosos,
Ele fez coxos andar, Ele fez mortos chegar a reviver. Essa graça foi manifesta. E quando Jesus também morreu na cruz por nós, dando a sua vida, porque não foi o Império Romano e nem os líderes judaicos que tomaram a vida de Jesus. Ele a deu. E Ele deu de forma voluntária e vicária e substitutiva. Não é como nós percebemos nas Escrituras. Ele mesmo se entregou. Então, quando percebemos na cruz, Jesus na cruz, nós temos a manifestação de graça. E quando Jesus ressuscitou, naquela gloriosa manhã de domingo, nós temos também a manifestação da graça de Deus. Então, em Jesus, nós temos essa graça manifesta de forma esplendorosa. E eu gostaria, irmãos, de aqui trazer dentro do próprio versículo, apenas esse versículo que nós lemos. Ele tem o conteúdo necessário para que nessa noite de ceia do Senhor, nessa noite quando estamos aqui cultuando ao nosso Deus, podemos perceber um pouco mais dessa graça, sobre a origem da graça, onde ela nasce, qual é o seu nascedouro, qual é a sua origem. E o versículo que lemos diz: porquanto a graça de quem? De Deus. A graça de Deus. Então, a graça é proveniente de Deus. E em Efésios capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo escrevendo, eu quero ler com vocês, vamos ler juntos? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a graça nasce em Deus, ela tem sua origem em Deus, ela provém de Deus, ela emana de Deus. E como disse Paulo, escrevendo aos Efésios, ela vem mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, ou seja, é dádiva de Deus. O ser humano não pode, nem o crente mais zeloso e fiel, providenciar graça para ele mesmo, porque a graça provém de Deus, ela tem sua origem no Senhor. E percebemos que a graça de Deus é totalmente imerecida. Imerecida, nós não merecemos. A graça de Deus não é nenhum merecimento nosso, e não vem pelo aspecto hoje, tratado nas grandes empresas até, pela meritocracia, não é? Porque você merece, porque você chegou a alcançar as metas, porque você é um profissional diferencial. Não, em nós não, irmãos. Em todo o mundo, onde cultuamos o Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que essa graça não é por mérito algum. Inclusive os teólogos dizem que ela é preveniente, ou seja, ela antecede a decisão e o esforço humanos. É uma fé preveniente, ou seja, não depende da sua decisão. É algo que é dado por Deus, vem de Deus, é dom de Deus, é dádiva de Deus. A graça de Deus não está condicionada então a méritos, porque eu mereço, não é? Porque eu mereço. Às vezes a gente até fala, quando alguém pergunta, como é que você está? E aí já, uma vez por outra, ouço, e eu também às vezes falo, melhor do que eu mereço, não é? Às vezes a gente fala assim, melhor do que eu mereço. Mas a questão da graça, nós não merecemos nada. E ela vem e nos alcança, porque ela tem sua origem exclusivamente em Deus. Ela não é fruto de nossas virtudes e nós não a conquistamos. Existem questões na vida cristã que nós precisamos sim nos empenhar. Dentre elas, a santificação no seu processo. Nós precisamos, entendemos que é o Espírito Santo quem nos santifica, mas nós sabemos, irmãos, que nesse processo nós precisamos cooperar. Nós precisamos buscar uma vida íntima com Deus, de adoração. Nós precisamos cumprir as disciplinas espirituais que nós chamamos, leitura da Bíblia, oração, as nossas devocionais,
a nossa gratidão, o nosso empenho, as questões éticas, morais, o testemunho a ser dado. Mas, irmãos, quando se vai para a questão da origem da graça, nós sabemos plenamente pelas Escrituras que nós não temos como dizer, eu tive uma participação aí. Nós não a conquistamos. Graça de Deus, grave bem isso. Se você não gravar nada desse primeiro ponto, grave isso. Graça de Deus não se alcança. Graça de Deus se recebe. Graça de Deus não se alcança. Não se alcança, não se conquista. Graça de Deus se recebe. Então esse é um primeiro ponto que precisa ser deixado claro dentro do versículo 11 do capítulo 2 da carta a Tito. E há um segundo aspecto, irmãos, quanto à natureza da graça. A origem da graça e a natureza da graça. E o versículo diz que, porquanto a graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora. É uma graça salvadora. É uma graça redentora. É uma graça que nos faz redimir, nos tirar da condição de pecadores, afastados de Deus, embora hoje talvez doa, como eu costumo dizer, aos ouvidos do homem do século 21, das pessoas que convivem, e dizem, mas que coisa, como um discurso desse, que absurdo. Mas é isso que a Escritura diz, que nós estávamos afastados, através do que ocorreu no Éden, nós tivemos uma herança, um legado maldito, e Jesus Cristo fez a ligação, a ponte, por isso que Ele é o caminho, e nos deu uma graça salvadora. Por isso que em Romanos capítulo 3, versículo 24, nós podemos ler juntos. Vamos ler? Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Uma graça gratuita. Uma graça que não há como ser paga. Não há. Uma redenção que foi pago um único preço. E todos os sacrifícios que ocorriam lá na antiga aliança de cordeiros, os holocaustos, os altares feitos, apontavam para o Cordeiro de Deus, que viria e de uma única vez, ele seria morto e nos daria uma graça salvadora, nos daria uma redenção, que há em Cristo Jesus. O texto de Paulo aos Romanos, nesse versículo que lemos, diz claramente. E percebemos então, irmãos, que a graça de Deus ela é salvadora, ela triunfa sobre a nossa iniquidade, ela triunfa, ela é maior do que o nosso pecado, ela é melhor do que a nossa vida, como diz o Salmo 63, no versículo 3. Ela diz que onde abundou, e a Escritura diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça, ela é superabundante, e nós percebemos que nós somos então salvos pela graça de Deus, essa graça salvadora, essa graça redentora. Então qual é a natureza da graça, irmãos? Ela é de uma natureza redentiva, é salvadora, ela tem sua origem em Deus, e ela tem uma natureza salvadora. Mas há um terceiro aspecto em relação a essa graça no próprio versículo 11 que lemos, que é a extensão da graça de Deus. Ela tem sua origem, sua natureza e sua extensão. A extensão da graça de Deus no próprio final do versículo 11, nós temos assim, porquanto a graça de Deus, não é? Se manifestou salvadora a quem? A todos os homens. Ela se manifestou salvadora a todos os homens. A graça salvadora, irmãos, alcança todos os homens sem acepção. Alcança todos os homens. Ela está à disposição de todos os homens sem acepção. E aqui, quando se trata de uma questão como essa, não é? Ligada à soteriologia, como chamamos no estudo teológico,
e os debates, os embates até de seminário, e a gente, pastor Flávio, nos seminários, e até hoje, não é? Nos círculos de estudo bíblico, nós respeitamos muito bem, irmãos, quem pensa diferente, não é? A avenida que temos, que não é tão larga assim, mas que faz com que eu possa pensar diferente nesse aspecto, dos irmãos que pensam diferente sobre o aspecto salvífico. Mas para nós, irmãos, a salvação, ela é sem acepção de pessoas. Ela está disponível ao ser humano. Mas a questão é, e é bom que se diga, nem todos os homens, eles serão salvos, não é? Aqui nós não temos algo que podemos nos firmar no que é chamado de universalismo, que é uma doutrina que diz que todos serão salvos, porque Deus, sendo bom, um Deus cheio de graça, um Deus bondoso, não vai lançar ninguém no inferno, e de fato Ele não lança ninguém. As pessoas é que elas se encaminham para lá. E, irmãos, entendemos então que esta extensão de graça, ela está disponível, ela está à disposição de todos, sem acepção, mas sabemos que não a todos os homens, sem exceção. Então, não há universalismo na salvação. E nós temos, meus queridos, 2 textos bíblicos, não é? Que temos ali, que podemos ler no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 29, vamos ler juntos? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós entendemos que a ação salvífica de Jesus, ela está para todo mundo, sem acepção. O Cordeiro de Deus veio, como diz João 3,16, vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi dado não para alguns, Ele foi dado para o mundo todo, o mundo inteiro. E o porém aí, a vírgula aí que se deve considerar, é que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa extensão de graça, ela veio do tamanho, posso dizer, do mundo. E ela é maior do que o universo. Para que ninguém possa dizer que nunca ouviu falar do Evangelho de Cristo, nunca ouviu falar de Jesus, nunca soube que Jesus amava. Nós temos então o entendimento de que essa extensão de graça, ela deve ser feita para todas as pessoas, e por isso o empenho da igreja, espalhado em todo o mundo, para fazer o cumprimento da grande comissão. Fazer o cumprimento da grande comissão, que inclusive não é apenas missão nossa, mas ela será um indicativo para a volta de Cristo Jesus. Quando esse evangelho do reino tiver sido anunciado a todas as nações, as etnias, o que é que tem lá nas Escrituras? Então virá o fim. Então, irmãos, nós percebemos a extensão dessa graça. Então, essa graça tem uma origem em Deus, ela tem uma natureza salvadora, e ela tem uma extensão do tamanho do mundo. Uma extensão do tamanho do mundo. Nessa noite, quando celebramos ceia do Senhor, eu gostaria de deixar essa palavra com todos nós, a igreja, aqueles que já são crentes em Cristo Jesus, de que foi um grande preço, irmãos, pago. Deus nos deu a salvação, a graça salvadora. Gostaria de dizer a você que nos visita ou nos acompanha neste culto, que a graça está à sua disposição, e pergunto a você: quem é que pode resistir? Quem é que pode negar
um amor tão grande do Senhor? Quem é que pode protelar e dizer, ainda não, amanhã, depois? Quem é que pode ter essa condição, uma vez que a nossa vida é tão passageira e nós não temos nenhum controle do nosso tempo? Então, nessa noite, quando você ouve essa palavra, você que necessita de Cristo Jesus, é uma necessidade. Temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É uma decisão que nós tomamos aqui na terra e que tem uma dimensão eterna, uma dimensão celestial. Algumas decisões nós tomamos aqui naturalmente, que elas têm um efeito aqui, terreno. Elas ficarão aqui, mas a decisão, a entrega de sua vida a Cristo Jesus, receber Jesus no seu coração, é uma necessidade que parte para a vida eterna. E você, eu, todos nós, precisamos de Cristo Jesus. Necessitamos da sua graça salvadora. Às vezes, quando pregamos, irmãos, podemos até, às vezes, ouvir e ler alguém dizendo, mas que salvação é essa? Que perdição é essa? Como isso acontece? Porque o homem, muitas vezes, ele só tem a dimensão do terreno. As coisas parecem que acabam aqui, não é? E nós sabemos que não terminam aqui. Então, receba Jesus no seu coração. Abra as comportas da sua vida, sem reservas, para dizer, Senhor, entra na minha vida. Entra no meu coração, na minha vida, com a sua graça que é maravilhosa. E faça-me, não é? Uma pessoa que tenha a convicção de que o Senhor me ama, me redimiu, e de que um dia, eu sei que passarei daqui, mas não passarei o vale sozinho, como disse o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, nessa noite, o meu desejo como pregador e o desejo desta igreja é que todos nós estejamos plenamente cientes dessa graça, que não é conseguida pelos nossos empenhos, mas está sendo dada, foi dada para todos aqueles que creem em Cristo Jesus como Salvador. A negação tem uma implicação. Lembra em Mateus 10, 32 e 33, o próprio Jesus dizendo que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então há só uma ponte, há só uma graça salvadora, e que você possa se lançar nas garras, nas mãos maravilhosas dessa graça de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero orar nesse momento com a igreja. Senhor, nessa noite, quando temos aqui a oportunidade de explanar esse texto, dentro dessa graça maravilhosa, esplendorosa, surpreendente, insuperável graça, nós, ó Deus, rendemos a Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor, porque sabemos, ó Deus, que essa graça vem de Ti, ela é salvadora, nos comprou, nos lavou, nos redimiu, e ela tem a extensão, Senhor, do tamanho do mundo. Oh, amor maravilhoso do Senhor, muito obrigado, Senhor, por tão graciosa entrega para nos dar vida. Nós rendemos, pois, toda a honra e toda a glória a Ti, e, ó Deus, oramos em o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.